Galerinha, revisão da teoria cinética dos gases, transformações isotérmicas. O que é que eu preciso lembrar? Que eu estou falando dos gases ideais, que eu não levo em consideração a massa. Daí a constante dos gases ideais não tem valor numérico. E eu levo em conta volume, pressão e temperatura. São as variáveis que eu conto. Outro fator que eu queria lembrar é que a gente vai usar a inteligência visual associada à inteligência auditiva para fazer essa aula. Lembrando que ninguém vê uma molécula. Então, a bolinha vermelha está representando uma molécula. Então, lembrando, isso não necessariamente acontece assim, quimicamente falando. Mas o fato é que eu preciso associar fator macro no micro para criar minha inteligência virtual de acordo com o conceito da lei de Boyle, legal? Então vamos? É o seguinte, eu tenho aqui o grau de agitação das moléculas, que é provido por uma temperatura, daí ó, iso igual, térmica temperatura, a lei de Boyle vai manter constante essa temperatura, então consequentemente vai manter constante o grau de agitação das moléculas, que com choque entre elas e na parede do recipiente, nas paredes, ela vai promover esse equilíbrio entre esse volume aqui e essa pressão que está representada aqui pelo pezinho amarelo. Então, ó, eu tenho esse volume equilibrado com esse peso por conta de uma temperatura constante que promove esse grau de agitação. Quando eu dobro esse peso, que é a pressão representada, o que vai acontecer com esse volume? Se essa temperatura vai se manter constante, esse grau de agitação vai se manter constante e a pressão, por ser maior em relação ao anterior, vai tender a reduzir o volume, concorda? Olha o que acontece, ó. Aumentei a pressão, eu reduzo o volume na mesma proporção. Olha como a relação é inversa. Eu aumento a pressão, o meu volume, que inicialmente era aqui, passa a ser esse. Legal? Olha a outra relação, outro exemplo. Eu tenho esse recipiente como inicial, com dois pezinhos, ó, representando a pressão, com o mesmo grau de agitação das moléculas. Quando eu dobro essa pressão, o que é que acontece com o meu volume? Reduz na mesma proporção que eu aumento a pressão. Isso por quê? Porque o grau de agitação das moléculas, provido por uma temperatura, permaneceu constante. Se a temperatura permaneceu constante, o grau de agitação permanece constante, essa pressão maior reduz o volume. Legal? Então, ó, o enunciado aqui, descrito de forma matemática, o volume é inversamente proporcional à pressão quando a temperatura é constante. A constante dos gases aqui não tem valor numérico. Então, ó, olha o enunciado de forma descrita. Mantendo-se constante a temperatura de uma certa quantidade de gás confinado em um sistema fechado, a pressão absoluta e o volume são inversamente proporcional. Legal? Matematicamente falando, a relação aqui de proporção volume vezes P igual a K vezes 1, que dá K. Eu, fazendo a relação inicial e final, substituindo K1, eu vou ter V1 vezes P1 e K2 eu vou ter V2 vezes P2. Legal? Essa é a fórmula de Boyle. Fórmula matemática para a gente calcular o volume inicial inversamente proporcional à sua pressão inicial, que vai, consequentemente, formar um volume final vezes uma pressão que é inversamente proporcional. Queria te mostrar as relações isotérmicas. Ó, a isotérmica é sempre uma curva. Estou falando de uma equação do segundo grau, daí ó, uma curva. E aqui eu estou lhe mostrando o seguinte, que se a temperatura é constante, se eu tiver uma isotérmica em T1 e essa T2 for maior, como aqui diz, ó, automaticamente ele vai se distanciando da origem. Aumento mais ainda essa temperatura, que é constante, não é aumentar a temperatura, nenhuma variável. Eu tenho uma experiência T1, outra experiência T2, outra experiência T3. Se essas três experiências tiverem temperaturas distintas, a T1 menor do que T2 e menor do que T3,
A tendência da isotérmica é se afastar da origem. Legal? Aqui é uma experiência que a gente vê no dia a dia. Se você pegar uma seringa e manter nessa posição, com esse volume inicial, e o êmbolo afastado da origem, aqui com o P1, à medida que você aumenta esse êmbolo, aqui na representação de P2, o volume tende a reduzir em uma relação inversamente proporcional. Essa é a lei de Boyle, lei da isotérmica, legal? Referente ao gás ideal. Então, ó, vamos fazer umas questõezinhas para a gente só salientar e fixar esse conteúdo. Essa aqui é uma da FAP, São Paulo, adaptada. Um recipiente munido de êmbolo móvel contém 10 litros de oxigênio à pressão de 1 atm. Mantendo constante a temperatura, por movimentação do êmbolo, pressiona-se o gás até que seu volume seja reduzido para 2 litros. Pede-se. A lei que reage à transformação indicada é... o cara está me dizendo aqui, mantendo constante a temperatura. Quando eu mantenho constante a temperatura, eu estou falando de qual lei? Lei de Boyle, isotérmica, ó. A pressão, a letra B, a pressão de oxigênio contido no recipiente, ao final, em milímetro de mercúrio. Outro fator que eu preciso estar atento. Então, vamos ver? Esse é o dado inicial, P1, 1 atm, V1, 10 litros, V2, 2 litros. Ele quer saber qual é a pressão final em milímetro de mercúrio. Como é que eu faço isso? A primeira coisa é transformar. Transformar ATM. Se ele quer em milímetro de mercúrio, eu vou transformar de ATM para milímetro de mercúrio. A gente já conversou sobre isso, mas como é? A relação de 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Como aqui é 1 ATM, a gente nem precisa fazer relação de proporção. 1 ATM, 760. Se fosse 2, 2 vezes 760. Se fosse 3, 3 vezes 760. Então, ó, eu usando a equação de Boyle, eu vou substituir P1, 760, V1, 10 litros, P2 é o que ele quer e V2, 2 litros. Fazendo a relação de proporção, eu tenho P2 igual a 760 dividido por 2. E aí eu vou fazer aquela relação vindo, 2 dividido por 2 dá 1, 10 ou 760, melhor, dividido por 2 dá 380. E aí eu sei que 380 vezes 10 equivale a 3.800 milímetros de mercúrio. Por que milímetros de mercúrio? Porque eu já transformei aqui, legal? Outra questãozinha para a gente, ó, firmar essa. Muito bala, eu gostei muito. Observe a quantidade fixa de gás ideal nos estados 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 indicados no gráfico abaixo. Considere as seguintes transformações apresentadas pelo referido gás. 1. A passagem do estado 1 para o estado 2 atende à transformação isotérmica, que é o que ele quer. Bora ver? Pensa comigo. O 1 aqui, ó, qual é a pressão de 1? 6. Qual é o volume de 1? 2. Como é que eu vejo? Volume e pressão. No plano cartesiano, ó. Volume e pressão. Então, quando eu vou fazer a relação de 1 para 2, como ele pediu, eu preciso saber qual é a pressão do 2, que é 5, e qual é a pressão do 2, que é 3. E aqui eu consigo ver perfeitamente a relação isotérmica. Ó. Reduzir a pressão, o que aconteceu com o volume? Aumentou. Ou seja, de 6 para 5 eu não reduzi? Eu saí de 2, que era do 1, para o 3. Então, quando diminuí a pressão, eu aumentei o volume em uma relação proporcional. Então, lei isotérmica, relação inversa, não é isso? Então, a 1 está correta. Bora para 2? De 2 para 3, fazendo a mesma coisa, ó. Em 2, eu tenho pressão 5 e volume 3, que a gente já tinha visto aqui. A relação com 3 atende à transformação isotérmica. Bora ver o 3? Pressão 3. Qual é o volume de 3?
5. Então, ó, reduzir a pressão. O que aconteceu com esse volume? Aumentou. Se eu reduzo a pressão e aumento o volume, a relação é inversamente proporcional. Então, atende às características isotérmicas. Então, é verdadeiro também. Na 3 ele está me falando passagem do estado 3 para o estado 4. Eu verifico a mesma coisa, a pressão em 3, volume em 3, 5. Quando eu vou fazer a análise de 4, eu estou reduzindo a pressão, ó, de 3 estou vindo para 2. E qual é o volume em 4? 6. Estou saindo de 5 para 6. Eu também estou aumentando o volume quando eu estou reduzindo a pressão. Então, relação inversamente proporcional e atende à transformação isotérmica. Então, o 3 também está correto. Bora para o 4? O 4 ele me diz o seguinte: passagem do estado 1 para o estado 4, do 1 para o 4. Tenho que verificar a relação de pressão e volume do 1. Pressão 6, volume 2. E no 4 eu tenho a pressão 2. E qual é o volume? 6. Pasme e entenda que eu reduzi a pressão. Tá vendo? Sai de 6 para 2. Quando eu faço a relação do 1 para o 4. Mas o meu volume foi aumentado de 2, que era do 1, para o 6, que era do 4. Então, se eu diminuo a pressão e aumento o volume, atende à transformação isotérmica e o 4 também está correto. Então, como ele pede para você verificar essas 4 passagens, eu atendo ao princípio que a correta é a letra A, porque todas as 4 estão dentro de uma característica de transformação isotérmica. Valeu? Foi o que eu tinha que passar para vocês em relação à transformação isotérmica, e a gente se vê em transformações isobáricas. Fui!